Pergunte aqui, vai que eu sei responder. Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o nosso canal Estudamos a Bíblia, o seu local, o seu ponto de estudo bíblico na internet. E essa aqui é aquela nossa já costumeira série especial Pergunte Aqui. Se você está chegando agora, esse aqui talvez seja o primeiro vídeo que você está conhecendo no canal, a dinâmica aqui do canal é estudar a Bíblia. Então o que eu faço é lhe ajudar a entender o texto bíblico capítulo por capítulo, verso por verso. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente já estudou completo Mateus, Marcos, Lucas, João, já gravei Atos completo, mas está ainda em publicação. Gálatas também já está completa a gravação, ainda vai ser publicado. Já estou gravando Romanos. E assim, capítulo por capítulo, verso por verso. O que acontece? Quem vai estudando a Bíblia vai tendo dúvidas. Dúvida é aquela maravilha, aquela bênção do bom estudante. E quem estuda, quem presta atenção, pelo menos, tem dúvida. Quem é que não tem dúvida? Que não está nem aí, né? É aquele aluno que está lá no meio da sala, zero de dúvida, não sabe nem qual é o assunto. E as dúvidas vão chegando e à medida que o canal está crescendo, é mais gente, mais dúvida. E aí eu estou tendo que aumentar a frequência desses vídeos. E agora em pouco tempo já estou gravando alguns vídeos desses para não deixar acumular demais as dúvidas e os temas. Então, são vídeos aqui de temas variados. Às vezes um vídeo é dedicado a um único tema, mas hoje eu tenho aqui uma sequência de perguntas que eu quero compartilhar com você. Aquilo que eu posso ajudar a cada pessoa que me perguntou a cada tema desse. Mas como a gente sempre faz, a gente vai começar com uma oração. E você já deve ter notado que sim, eu gosto de chapéu e eu tiro o chapéu para orar. É um costume, e eu acho um costume extremamente saudável. E eu quero aconselhar você que vai de chapéu, boné, qualquer coisa sobre a sua cabeça, você homem, né? Quando você entrar num local de oração, numa igreja, num local desse, faça esse bom costume que nós herdamos dos antepassados. Tire seu chapéu. Senhor amado, obrigado por esse momento de a gente discutir temas interessantes da Tua Palavra, esse momento de a gente trocar ideias aqui, Senhor. Nos orienta, nos guia a toda a verdade, nos dá a graça de saber o que o Senhor tem para nós. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Perguntas e as possibilidades de resposta. Vamos ver o que eu consigo ajudar você. Me perguntaram sobre segundo casamento. E aqui é um tema muito amplo, tá? E já teve gente que me perguntou algumas coisas bem específicas e eu já vou adiantar, tá? Questões particulares específicas, elas não podem ser tratadas assim pela internet. Elas são questões pastorais, são casos concretos. A pessoa tem que sentar com o seu pastor, abrir o caso todo, contar a sua história. E às vezes o pastor não tem uma resposta naquele momento, ele tem que buscar, ele tem que ler, estudar, ele tem que orar. E aí, então, trazer um aconselhamento. Então, eu não vou substituir o seu pastor, eu quero apenas aqui responder de maneira bem objetiva a 3 perguntas que me foram feitas em momentos diferentes. Uma delas já faz até um ano da pergunta e eu, na ocasião, entendi que era algo bem específico e bem pastoral e orientei a pessoa, procure orientação pastoral. Mas eu acho que com as outras 2 perguntas que vieram, dá para a gente juntar e fazer algo aqui interessante. Me foi perguntado de maneira bem objetiva. E o quadro de mais de uma pessoa é o seguinte: a pessoa está num casamento em que um dos 2 cônjuges já foi casado antes. Preste atenção no que eu estou dizendo. A pessoa está casada hoje. Está casada. E aí um dos 2 já foi casado. Vem a pergunta: o que eu faço? 1 Coríntios 7:27. Quem está casado não se divorcie. Ponto. O que você faz? Você continua casado. Essa é a resposta clara, direta, objetiva e que vai lá no ponto. Você está casado, o seu casamento é união diante de Deus. Gente, casamento diante de Deus, não confunda, tá? Não é uma cerimônia na igreja. Tem gente que acha que para o casamento ser diante de Deus tem que ser uma cerimônia na igreja, tem que ter a benção pastoral, a família reunida. Não. A Bíblia fala lá no Gênesis que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os 2 serão uma só carne. Isso é casamento. Eu acredito que é muito bom a gente fazer a cerimônia, que é muito bom presença de amigos, bênção da família. Casamento é uma coisa tão grandiosa que merece ser um ato público. Mas quem está vivendo junto está casado, tá? É isso.
Então não se divorcie. Aí vem as perguntas secundárias. Ah, mas um dos dois desse casamento, no outro casamento passado, cometeu adultério. Gente, pecado, todos os pecados, tá? Só se resolve na cruz do Calvário. E se você pecou contra outro ser humano, o que a Bíblia ensina? Vai e pede perdão. É isso. Tem um povo, eu vou chamar disso, maluco, sem conhecimento da Bíblia, que estão de sacanagem. Aconselhando pessoa casada a se divorciar e a procurar ex-cônjuge. Que isso? Divórcio não é a vontade de Deus. Se você já cometeu isso no passado, ok, se foi pecado, se arrependa. Mas se você está casado hoje, não passe pela sua cabeça divórcio, tá? Não passe. Se você tem uma história de pecado nas suas costas, só tem um jeito de resolver. Cruz do Calvário. Se ajoelhe diante de Deus, peça perdão. E se você tiver a oportunidade de oferecer o seu arrependimento à pessoa que você ofendeu, ok. Isso é bom também, isso é extremamente saudável. Agora, não caia em conversa de maluco de destruir o seu casamento por causa disso, tá? Não tem lugar nenhum na Bíblia. Eu vou dar aqui um exemplo bem escabroso, tá? Duas pessoas casadas se encantam uma pela outra, vão ter relações sexuais, são descobertas em adultério, largam os seus cônjuges e fazem um novo casamento. Casaram. Estão casados. Tem volta? Não tem volta não. Tá casado. Tá casado. Tá? O que tem que fazer em relação ao pecado? Pedir perdão. Tá? Eu vou levar para um exemplo bem maluco aqui. A pessoa que cometeu assassinato. Tem como ela trazer o morto de volta? Não. Gente, o casamento que foi destruído por adultério está morto, tá? Está morto. Você não vai trazer de volta. É o seu casamento de hoje que está vivo. Preserve ele. Preserve ele. Se você tem pecado no coração, o que você faz? O que você faz? Arrependimento, tá? É isso que você faz, tá bom? Aí vem um monte de perguntas que eu não vou responder, porque são questões pastorais. A pessoa fala assim, não, mas o meu caso, eu não estou casado de novo, eu me separei, porque isso, porque aquilo. Aí eu queria saber se... Aí você senta com o seu pastor, conta a sua história, ele vai conversar com você, talvez em várias rodadas de perguntas, talvez em várias sessões de aconselhamento, vocês vão orar junto, ele e o seu pastor vai buscar também oração, também vai buscar conteúdo bíblico para poder trazer uma resposta. Isso a gente não faz pela internet, tá? Nunca fique achando que internet vai resolver a questão pastoral. Não vai. Tá? Pastor continua sendo pastor e você tem sim que procurar questões pastorais para resolver pastoralmente. A pergunta para mim foi objetiva. As pessoas perguntaram, estou no segundo casamento e estão dizendo que esse casamento não vale ou não é santo ou que é não sei o quê? Esquece isso. 1 Coríntios 7, 27, quem está casado não se divorcie. Então, se você ou seu cônjuge cometeu pecado, só se resolve com arrependimento e, pelo amor de Deus, não vá destruir mais um casamento por causa de falta de entendimento de gente maluca que quer encher a sua cabeça de besteira e quer ver a sua desgraça e a sua infelicidade. Essa foi a primeira pergunta. Próxima pergunta. Me falaram assim, algo assim mais ou menos. Olha, eu tenho uma dificuldade com entender essa coisa de eleição e livre-arbítrio. É Deus que escolhe ou a gente que decide o que faz a vida? Vou lhe ajudar a entender, tá? Essa confusão toda só existe por causa das teorias calvinistas, João Calvino, tá? Eu não tenho nada contra meus irmãos calvinistas, tenho amigos muito queridos que eu amo muito, que são calvinistas, mas não deixo de dizer para mim isso está errado, como está errado para a maior parte dos cristãos. A ideia de que o ser humano não decide nada, que Deus já decidiu tudo e nós somos só uma espécie de marionete, assim, e que quem se salvar no final é porque Deus decidiu desde o começo que ia ser salvo, e se alguém se arrepende é porque Deus decidiu que ia se arrepender. Não é isso que diz a Bíblia, tá? Isso é pegar texto isolado e desconsiderar o resto do que a Escritura fala. Na verdade é o seguinte, primeiro eu quero fazer uma diferença, tá? Existem algumas coisas aqui na Bíblia que são faladas em eleição que não é para salvação. Por exemplo, Paulo fala em Romanos capítulo 1, para a igreja de Roma, vocês são eleitos para a santidade. Quer dizer, vocês já estão salvos e agora, porque estão salvos, vocês são escolhidos para se santificar. Que, claro, quem não está salvo não vai se santificar, né? Então, é essa eleição. E tem a eleição para a salvação. A eleição para a salvação é para toda a espécie humana, tá? Todo mundo foi escolhido para ser salvo. E aí, quem é que é salvo? Quem, por fé, aceita essa salvação, por fé em Jesus Cristo.
Eu vou aqui só citar rapidamente 2 textos. Um que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, que diz assim, ó, quem está em pé, cuide para que não caia. Se a gente não tivesse a capacidade de decidir alguma coisa, por que a Bíblia ia dizer para a gente tomar cuidado para não cair? Não faz sentido. E assim, inúmeros textos. Jesus fala, vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, enfim, todo o texto lá do 1º capítulo de Romanos, que fala que os seres humanos decidiram abandonar a Deus, e por isso Deus os entregou às suas próprias vontades. Gente, então o ser humano tem livre-arbítrio. Mas eleição é para todo mundo. A espécie humana foi escolhida para ser salva. A espécie humana foi escolhida para estar com Deus. Romanos capítulo 5, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Paulo aqui está comparando Adão com Jesus. Fala, ó, só o Adão pecou e ele trouxe o pecado, ele trouxe a morte para todo mundo. Mas o que Jesus Cristo fez na cruz trouxe a salvação para todo mundo. Quer dizer que todo mundo vai ser salvo? Não, ele trouxe a salvação para todo mundo. Vai ser salvo quem aceitar essa salvação. Eu costumo usar uma figura de linguagem que é assim, o ser humano está preso, né, dentro de um cárcere, uma cadeia, uma prisão. E aí o Senhor Jesus vem e abre a porta. E chama para fora. E se apresenta e mostra tudo de bom que tem na salvação. Só que a pessoa tem que decidir caminhar para fora dessa prisão. Então ele traz isso para todos os homens. Tem seres humanos que vão fechar a porta de novo e vão ficar presos lá dentro. Então, eleição, a escolha de Deus é que todo ser humano se salve. Essa é a vontade de Deus, que todo ser humano se salve. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano escolhe se ele quer ou não. Então, tem eleição divina? Tem. Deus escolheu todos os seres humanos para a salvação. Tem livre-arbítrio? Tem. O ser humano escolhe se ele vai para a luz ou não, e ainda se ele permanece na luz ou não. Só repetindo, tá? Não tem nada contra meus irmãos calvinistas. Eu apenas não consigo acreditar nessa doutrina quando eu examino as Escrituras. Aqui um tema mais um daqueles temas que eu gosto de falar. Oração para saber os planos de Deus. Vamos lá. A questão aqui é o seguinte. Aqui foi uma conversa longa, que aí surgiu esse tema, não é só uma pergunta, é toda uma série de ideias que surgiu nessa conversa. Mas a ideia é o seguinte. Muita gente está com um pensamento equivocado, e que ele é muito comum. A pessoa quer fazer alguma coisa, ela planeja algo bom, algo certo, e aí ela vai, então, diante de Deus, vou pedir para Deus abençoar esse meu projeto. E a Bíblia mostra algo muito diferente disso. A Bíblia mostra que Deus, ele já escolheu o melhor para nós. Deus, antecipadamente, ele já tem planos. Tem lá no Antigo Testamento, né? Eu é que sei que planos que eu tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para vos abençoar e dar a vós o fim que vocês desejam. Quer dizer, aquela boa realidade, aquele bom fim de vida, né? Deus é que sabe. Deus é que sabe, não somos nós. Então, na verdade, a ordem é o seguinte. Senhor, o que o Senhor já escolheu para abençoar na minha vida em relação a esse assunto? Me revela, Senhor, para que eu possa ir lá e viver isso. Por exemplo, vou dar aqui alguns temas que a gente debateu nessa conversa que eu estou aqui trazendo para você. Profissão. Em vez de ser assim, Senhor, abençoa a minha escolha profissional, Senhor, orienta a minha escolha profissional. Escolha de cidade. Senhor, eu quero ir para tal cidade. Me abençoa nessa ida, no meu estabelecer lá. Senhor, qual é a cidade que o Senhor tem para mim? Qual é a cidade que o Senhor tem para me desenvolver? É essa em que eu estou? É outra? Casamento. Senhor, eu estou interessado naquela pessoa, abençoa. Senhor, mostra quem é a pessoa que o Senhor escolheu para mim. Tá vendo? Essa ideia é a ideia de, primeiro, perguntar para Deus e tentar descobrir essa revelação do plano de Deus, né? A gente tem lá em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela é agradável, isso sempre chamou atenção.
O que Deus quer para mim, eu vou gostar. Então, se eu vou gostar, eu quero descobrir o que Ele quer para mim. Eu não quero ficar insistindo num caminho que pode não ser o dele. Paulo fala, ó, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas são para mim. Não é porque, nesses exemplos que eu dei, né, não é porque uma profissão é boa que essa profissão é para mim. Talvez eu nessa profissão seja extremamente infeliz, infrutífero. Eu tenho que saber o que Deus quer para mim, né? E a gente tem também lá em Filipenses 4, de 6 a 7, a explicação de Paulo dizendo assim, olha, vocês têm que conversar com Deus e colocar tudo diante dele. Todos os seus anseios e seus pedidos, falem com Deus. Claro que Deus já sabe, é que Deus quer relacionamento com a gente. E quando a gente conversa com Deus, a gente vai ser tratado por Deus. Né? Deus vai mexer no nosso coração. Então, tenha isso, tá? E ore, e ore. Não caia naquela conversa que muita gente tem e parece piedosa, né? A gente fala assim, não, eu só agradeço a Deus. Não é o que a Bíblia manda fazer, a Bíblia manda pedir. A Bíblia fala peça, né? A própria oração do Pai Nosso, gente, ela tem pedidos ali. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Estou pedindo pelo alimento. Sim. Então não é só agradecer. E converse sobre tudo com Deus. Tudo o que você vai fazer, o que você quer, deve ser objeto da sua oração, sim. Por que não? Pessoas queridas a mim já ficaram assim, surpresas, alegremente surpresas, ao entenderem que elas poderiam orar pela sua escolha profissional, porque achavam que a oração era mais assim para coisas ligadas à prática ministerial cristã. Então, assim, orar pela igreja, orar pelo pastorado, orar pelo evangelismo, mas ore para saber se você vai alugar a loja nesse ponto comercial ou se é em outro também. Sim, todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Tudo, tudo. Agora tem uma pergunta que eu vou ser sincero, tá? Eu não tenho uma resposta. Eu vou lhe ajudar a conversar sobre isso e vou propor alguma coisa que pode ser útil. Mas vamos lá. Por que pessoas inteligentes seguem seitas? Minha resposta mais honesta, eu não sei, mas eu tenho suspeitas. Eu conversei isso com amigos, a gente debateu, eu procurei pessoas mais inteligentes, mais sábias, mais experientes, e realmente é um espanto. Porque, olha só, o que eu estou chamando aqui de seita? Seita eu estou chamando aqui daquele grupo que se fecha em si mesmo, que diz assim, ó, todos os outros não estão com Deus, só aqui tem salvação, tá? Só debaixo do nosso telhado aqui tem salvação, só aqui. E eles têm práticas que afrontam a Bíblia. Tá? Afrontam a Bíblia mesmo. Aí, você sabe, claro, tem pessoas que nem dominam a língua escrita, então não sabem nem ler a Bíblia para saber disso, né? Mas aí você pega aquela pessoa culta, além de culta, ela é inteligente, ou seja, ela tem uma capacidade de raciocínio muito boa, ela associa temas e ela consegue chegar a boas conclusões. E essa pessoa está envolvida com uma seita. A gente fica, mas como pode isso? E é fato, e está cheio de gente assim, né? E aí eu debatendo com algumas pessoas, a gente chegou a algumas possibilidades. E tudo aponta mais ou menos na direção do apego emocional e não do apego racional. Então tem pessoas que no momento de dor e trauma foram acolhidas no grupo, isso gera um sentimento de lealdade absurdo. E tem pessoas que nem teve um momento de dor e trauma, mas tem um apego emocional. Foi sendo construído um apego emocional. Às vezes por manipulação mesmo da liderança, e às vezes por relacionamentos com os outros. E aí a pessoa fecha os olhos e ela não olha a verdade. E aí não adianta você argumentar com ela. Ela tem um apego emocional. E com isso, eu quero lhe estimular a olhar com amor para aquela pessoa que você conhece e que está envolvida com uma seita. Pense nessa pessoa como alguém que tem algo dentro dela, emocional, que conectou ela a essa seita. Tenha muito amor ao falar com essa pessoa. Não despreze, não ofenda essa pessoa. Você só vai afastá-la mais ainda. E é pela sua amizade com ela, pelo seu carinho, pelo seu testemunhar de Cristo na sua vida, a sua vida realmente verdadeiramente cristã, é isso que pode chamar a atenção dela. É isso que pode abrir o coração dela, pode abrir espaço para o sopro do Espírito Santo entrar lá e começar a fazer ela enxergar a verdade.
Porque é o Espírito Santo que convence da verdade, da justiça e do juízo, não somos nós. A gente não substitui o Espírito Santo. Então tenha muito amor. Aborde com amor. Ore. Viva com amor em relação a essa pessoa que você conhece, que está envolvida com alguma seita. Porque a simples razão, o uso da razão, para algumas pessoas não vai resolver. Para algumas, basta você mostrar na Bíblia. Para algumas, não. E esse é um tema que realmente me espanta. E eu não tenho essa resposta assim para lhe dar, né? Mas eu tenho essa suspeita, que está no campo das emoções, e que o nosso caminho para trazer essas pessoas para a luz é como sempre, como é com todo mundo. É um caminho de amor e é um caminho de testemunho de vida. Pastor tem que estudar? Tem. Ponto. Pastor tem que estudar? Tem. Mais uma vez, pastor tem que estudar? Tem. Agora eu vou explicar um pouco melhor. Isso aqui vem de uma pergunta, né, de uma ideia assim, hoje está cheio de pastor que o cara, sei lá, acorda de manhã cedo e fala assim, eu vou abrir uma igreja. Aí ele abre a igreja e fala assim, eu sou pastor. E aí sai falando barbaridades e absurdos. E aí fala, não, mas eu tenho unção do Espírito Santo porque o Senhor me escolheu. Porque... Olha só, nossa realidade hoje é uma realidade predominantemente urbana, e mesmo quem está na realidade rural tem acesso a meios de comunicação, à internet, por exemplo. Eu não consigo encontrar justificativa para alguém que está no pastorado, ou até numa função de ensino que seja, não estudar. Quando eu falo estudar, claro, eu acho que se a pessoa vai exercer um pastorado, gente, pastorado é uma responsabilidade enorme, 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 enorme. Vai cuidar das ovelhas que não são suas, são do Senhor. Gente, vá fazer um curso de teologia. Tem curso que é faculdade, tem curso que é curso livre, que é aquele que não é reconhecido pelo governo como curso superior, mas que às vezes até é melhor do que muito curso superior, né? Vá fazer. Vá se dedicar, tire aí 3, 4, 5 anos da sua vida e vá estudar, tá? Você tem que se preparar. Você não pode tratar as ovelhas do Senhor com tão pouco caso. A questão é que muita gente aí não é pastor, né? É mercenário. Estou aqui usando aquela figura que Jesus usou falando sobre os pastores e mercenários, né? O mercenário, quando vem um lobo, ele vaza e deixa as ovelhas na boca do lobo, né? O pastor não, ele dá a vida pelas suas ovelhas, como Jesus fez. Então tem gente que é mercenário mesmo. Então o pastor tem que estudar, tem, né? Eu vou contar para vocês um caso real, tá? Eu vou citar o nome, a pessoa está bem longe aqui, mas merece ser honrada. O Chad. O Chad, ele é um cidadão africano, ele mora num país é um dos 3 países mais pobres do mundo, que é o Malawi, e esse homem, ele cresceu, criado pelo avô, que é de uma seita muito louca, chamada Abraão, e o avô vivia em poligamia, era tipo o chefe dessa seita, e fazia desse neto escravo. Então ele cresceu como escravo do avô. E aí ele foi liberto e ele conheceu a Cristo e conheceu a fé verdadeira. Ele se dedicou, ele começou a ajudar no ministério, e muita dedicação, trabalho com idosos, caminhando pela mata, às vezes longas distâncias, para levar alimento para idosos necessitados, que haviam pessoas ofertando, então ele era a pessoa que ia lá e levava, e aí verificava como é que estava o idoso, aprendeu a medir pressão arterial, e fez um trabalho maravilhoso. E aí o Chad sentiu um fogo no peito, um chamado para estar mais envolvido com a missão, pastorado, a função missionária. Sabe o que ele fez? Eu estou falando de um homem pobre, num dos países mais pobres do mundo, fora da capital, tá? Ele numa região ali mais perto da montanha de Xeringani. Esse homem, ele foi para um campo de refugiados, num outro país, eu acho que foi na Tanzânia, se não me engano, porque tinha um curso de teologia para formar missionários, dentro do campo de refugiados, montado por uma entidade cristã. Ele conseguiu um financiamento de irmãos cristãos e ele foi lá e fez o curso. E ele hoje está pronto para assumir trabalhos missionários na África Central. Aí vem o cara, eu vou dizer assim, o cara, não dá para respeitar. O cara safado que tem ensino médio,
mora numa capital brasileira, tem acesso à internet, e esse cara vem me dizer que ele não precisa ou não pode estudar? Gente, o Chad foi para um campo de refugiados procurar ensino, que era o lugar mais perto que ele tinha. Desculpa, eu não vou aceitar uma conversa sem vergonha dessa, de quem é um mercenário que está ali só para arrancar dinheiro do povo de Deus. Não. Eu ouvi uma frase de um teólogo que eu vou repetir aqui. Deus não tem compromisso com a sua preguiça. Então, quem não pode estudar uma coisa, quem pode e não estuda, é um desleixado. E ai daquele que faz a obra do Senhor com desleixo. E todo mundo que se envolve tem que se dedicar. Eu estou no ensino há muito tempo, há muitos anos, há um bocado de tempo, e eu estou sempre estudando. E é atrás de um artigo, uma revista teológica, para ler os artigos e ver o que está vendo ali, é livro, é um comentário novo que sai, para estar sempre buscando um material melhor. E aí o sujeito quer pastorear as ovelhas do Senhor e não quer estudar, melhor que vai fazer outra coisa. Os 10 mandamentos. É para seguir? A gente tem que seguir os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é para a igreja? Toda a lei de Moisés é para Israel. Aí veio outro dia um mal intencionado e veio me dizer assim, então eu vou sair roubando e matando porque não é para seguir os 10 mandamentos. Meu filho, então você não conhece nem a Jesus. Uma criatura que vem dizer para mim que vai sair roubando e matando porque eu estou dizendo que não é obrigado a seguir a lei, ele não conhece nem Jesus, né? Esse cara nunca ouviu falar em Jesus Cristo, em amor. Porque assim, gente, até um povo bárbaro que mora lá, sei lá, em qualquer canto do mundo, que nunca ouviu falar em Jesus, não vai sair roubando e matando, que sabe que está errado. E aí vem uma pessoa que se diz cristã porque se sentiu afrontadinho porque eu falei contra a lei de Moisés. Contra a lei de Moisés não, eu falei contra igrejas que querem obrigar a praticar a lei de Moisés. E vem com uma conversa safada dessa. Então eu vou sair roubando e matando porque não tem que seguir 10 mandamentos. Não, filho, vai se converter. Vai buscar Jesus, meu amigo. Vai se arrepender, vai para a cruz do Calvário. O que é isso? Você quer roubar e matar? Quer dizer que se não tiver a lei de Moisés, você rouba e mata? Por favor, né? Então vamos lá. 10 mandamentos é o seguinte. Eles são um conjunto de textos sagrados muito importantes, tá? Mas eles nem fecham a questão, por exemplo, da lei. Jesus falou o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, que não está nos 10. Está lá em um texto em Levítico, tá? E os 10 mandamentos estão em Êxodo. Então, não é para a igreja, tá? É importante? Sim, toda a Bíblia é importante. Eu uso os 10 mandamentos? Eu uso. Eu uso como parte da minha revisão de consciência. Então eu gosto, quando faço uma revisão de consciência, eu gosto de pegar os 10 mandamentos e começar a olhar para mim. Porque eles apontam, né? A lei não salva ninguém, mas ela aponta o pecado, que é uma maravilha. Então eu olho para aquilo lá e vejo assim, né? Legal, descumpri os 10. Então, joelho, né? E arrependimento. E essas questões, assim, agora falando assim, uma pessoa que tem uma dúvida honesta, né? Aí, por exemplo, a Bíblia fala no mandamento, né? Não roubarás. Sim, mas o Novo Testamento também fala para quem era ladrão, passe a trabalhar com as mãos e ter o que compartilhar com o pobre. O Novo Testamento, a revelação plena de Deus está lá, é Jesus Cristo, tá? Então procure a revelação plena, né? E não fique com a revelação parcial. O Antigo Testamento falou assim, não cometerás assassinato. Não é não matarás, tá? Não matarás é uma tradução errada. É não assassinarás. Então, tá. O que o Novo fala? Se você odeia seu irmão, você já é homicida. O Antigo fala assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o animal do teu próximo, né? O Novo fala assim, o Antigo fala, não cobiçarás nada disso. E o Novo fala assim, cara, não dê espaço para todos os desejos pecaminosos da carne. Todos os desejos pecaminosos da carne. Aí o Antigo fala assim, não cometerás adultério. Aí você pode dizer assim, que nem um certo político de um outro país falou, né? Que ele não teve relações sexuais porque não houve penetração. Aí o que fala o Novo Testamento? Se você olhar para uma mulher com intenção imprópria, você no seu coração já cometeu adultério, então se arrependa. Tá vendo assim, o Novo Testamento, ele como lição ética e moral, ele é muito superior, tá?
A lei não salva ninguém, mas ela aponta o pecado. Então os 10 mandamentos é para seguir, não por serem mandamentos, porque a gente não está debaixo da lei, mas eles são orientações morais bem interessantes, que estão muito melhor detalhadas no Novo Testamento. Então, eu lhe digo isso. Você quer usar os 10 mandamentos como um guia de autorreflexão? Interessante, interessante. Mas não é lei para você, porque não é lei para a igreja, e tudo que está nos 10 mandamentos está muito melhor no Novo Testamento. Tatuagem. Tatuagem é pecado? Não. Não, mas está em Levítico 19, 28, não farás tatuagem. Sim. E também está em Levítico 19, 27, que não pode aparar a barba, não pode fazer costeleta. E também está em Levítico um monte de lei que você não segue. Por quê? Porque a lei não é pra gente, tá? Deixa eu lhe explicar lá o que acontecia. Para começar, não era tatuagem, tá? Era marcas ritualísticas. As pessoas faziam rituais, normalmente rituais pelos mortos, e elas marcavam o corpo. Provavelmente entre os israelitas não era tatuagem. A tatuagem é colocar tinta debaixo da pele. Provavelmente o que eles faziam era escarificação, que é fazer cortes na pele, que aí produzem depois cicatrizes, e aí isso era usado como celebração dos mortos. Ainda que a tatuagem existisse no Egito Antigo, provavelmente os judeus tiveram até contato com isso, mas a prática que era proibida aqui no Levítico era a prática de marcação no corpo, marcação ritualística, tá? E tatuagem, então, pode? Sempre que alguém me vem perguntar pode ou não pode, eu já sei que tem um problema ali de legalismo. O legalismo é essa ideia, essa ótica que a vida cristã se vive em cima do que pode e o que não pode, ao invés de viver seguindo a Cristo. Mas deixa eu lhe dizer, tatuagem, como muita coisa na vida, ou como tudo, né, tem uma questão de sabedoria aí, né? Então, não vá fazer coisas que desonram a você, a Deus, a sua família. Aí tem gente que fala assim, mas o templo do Espírito Santo é o corpo e não pode fazer nada que degrada o corpo. Concordo, então não degrade o seu corpo com a tatuagem. Se você for tatuar, faça uma coisa que embeleze o seu corpo, tá bom? Então isso é uma coisa de cunho pessoal, cada um decide o que faz, mas tenha sabedoria. E aquela sabedoria também, né? Já um velho tatuador me falou há muitos anos, quem tatua as mãos e o rosto não precisa mais nem identidade, pode rasgar, né? Porque já está marcado para sempre. E aí pense, tem ambientes que você não vai ter acesso aos corações das pessoas por estar com o rosto tatuado. É errado julgar pela aparência? Claro que é. Completamente errado. Como é que se vive a vida? Não é assim, afinal de contas? Né? Se eu estivesse aqui falando com você e eu tivesse, sei lá, cabelo descabelado, eu tivesse aqui com uma roupa mal arrumada, furada, rasgada, uma camiseta, né? Sei lá, uma camiseta com uma folha de maconha, né? Seria melhor assim, por favor, né? Mesmo que eu falasse o mesmo conteúdo que eu estou falando aqui, tá? Mesmo que eu falasse o mesmo conteúdo que eu estou falando aqui. Por quê? Porque a gente usa a visão. O ser humano recebeu a visão para poder identificar ambientes, perigos, riscos. Então a gente acaba tendo esse problema de fazer uma avaliação inicial pelo que a gente vê. Então, cuidado com o que você tatuar e onde você tatuar. O pessoal que está aqui no canal há muito tempo, que viu vídeos antigos, sabe que eu sou tatuado. Né? Tem vídeos mais antigos que eu estou de camisa de manga curta e aparece. Eu tenho tatuagens que são em áreas do corpo que não aparecem eu estando aqui, né, de terno e gravata. Não aparece. Isso aí foi o quê? Eu fiz de propósito, né? Eu não vou querer que minhas tatuagens me limitem o alcance a ambientes, a emprego, a profissão, né? Então tem que pensar nisso também. Mas por causa da lei? Não, porque aí você vai errar feio, né? Porque vai ter que cumprir toda a lei, aí toda aquela explicação que eu já lhe dei, né, anteriormente, que aí você vai estar debaixo de maldição porque a lei não salva ninguém. Esse tema aqui eu já bati bastante ali no vídeo sobre o dízimo, né? Falo bastante ali sobre a lei. Aliás, aquele vídeo deu resultados muito interessantes. Muito obrigado a vocês que comentaram lá. E aqui, última pergunta. Cigarro, álcool e drogas. É pecado? Vamos lá, né? Cigarro é pecado? Não. Mas faz mal para a sua saúde, pode lhe matar, né? Acho que você já deveria saber disso. Mas tem aquele texto que quem ferir o templo, o corpo de Cristo, Deus o atacará. Mas se você for ler o texto ali, o corpo de Cristo não é o meu corpo físico, né? É a igreja. Aí ele está falando que quem atacar a igreja, esse Deus o ferirá. Tá? Então, o pessoal aqui tirou o texto do contexto e vira pretexto. Mas então cigarro é bom? Claro que não, né? Já está provado que não.
Meu conselho para você, se você fuma, para de fumar, tá? Mas não ache que isso põe você como uma subcategoria de gente. Uma vez uma senhora me espantou muito, né? Porque numa conversa ela me disse que ela não pedia para ser batizada porque ela ainda fumava. E eu, o que tem a ver com isso? Não, porque eu estou em pecado. Eu falei, mas o que você anda fazendo? Fumando. Eu falei, não, isso é um vício, você tem que largar isso porque isso vai lhe matar. Mas você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Ela falou, sim, então vai se batizar, mulher. Vai lá falar com o pastor para ser batizada, né? Que é isso. E a nossa comunidade não tinha essas coisas de taxar pessoas por causa disso. Faz mal? Claro que faz mal, né? E se é um vício, pô, você não pode se colocar e aceitar viver debaixo de uma escravidão. Todo vício é uma escravidão. Né? Então aí é engraçado, porque eu conheço gente que é viciada em Coca-Cola e tá lá, né, obeso da Coca-Cola e apontando o dedo pro outro que fuma. Falando, tá em pecado, lá, viciado. Fala, filho, se enxerga, né? Vício é vício, né? Larga do seu vício aí. Eu falei o nome do refrigerante aqui, mas qualquer coisa que vicie, e aliás o crente contemporâneo está muito mais viciado em comida, né, do que cigarro. E álcool, pode beber? Beber é pecado? Bom, primeiro depende do que você chama de beber, tá? Porque tem pessoa que fala assim, eu vou sair para beber. Isso quer dizer que ele, se voltar, não vai lembrar do que fez, vai voltar bêbado, vomitado e outras coisas que eu não vou mencionar, né? E tem pessoa que fala assim, vou beber. Aí está sentado em casa com a sua família, abre uma garrafa de uísque, serve uma dose, toma e não muda nada. Tudo isso é beber, né? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a embriaguez é pecado. Porque a embriaguez tira o ser humano de ser humano. Ela transforma o ser humano numa outra coisa. Tira discernimento, tira capacidade. Então, não se embriague. Até dito expressamente, né? Não se encha de vinho onde há contenda. Quer dizer, na embriaguez tem briga ainda. Quem é que não sabe disso, né? Só que a título de dados, Estados Unidos, dados da década passada, mais de 50% dos homicídios, ou a vítima ou o homicida estava alcoolizado. Se você tira álcool da questão, você baixa a taxa de homicídios para menos da metade. Mais de 50% dos estupros dentro de ambiente universitário lá, eu lembro que lá o pessoal mora na universidade, aquela coisa de festa universitária, aquela coisa de filmes, os caras, né? Mais de 50% dos estupros estão relacionados a álcool. Ou a vítima estava alcoolizada, e às vezes foi alcoolizada para o estupro, né? Ou o agressor, o estuprador. Então você tira álcool da equação, você já reduziu a menos de 50% os casos de estupro em ambiente universitário. Então, o alcoolismo é uma desgraça. Aí, então, mas a Bíblia fala, pode, não pode? Olha, eu vou dar alguns exemplos. O mesmo apóstolo Paulo que falou, não se encha de vinho onde há contenda, ele falou em 1 Timóteo 5,23 para o seu amigo Timóteo, olha, toma água, mas não toma água pura não, tá? Mistura um pouco de vinho por causa da tua saúde. Aí você fica assim, mas é remédio? É sanitizante. Muitos povos, até recentemente, usavam álcool como maneira de purificar a água de micro-organismos, tá? Porque o álcool mata os micro-organismos. Então, tem até a história, né, acho que é São Patrick, que é o padroeiro da Irlanda. E qual é a história? Tava tendo lá uma praga, tava morrendo gente aos montes, né? E ele chegou lá e ele tinha conhecimento e ele percebeu que o problema era a água contaminada e não tinha fonte de água. Só que tinha um estoque de cerveja absurdo na cidade. E ele foi lá, ele teve acesso às autoridades e ele conseguiu uma proibição, convencer as pessoas a não beber água e só beber cerveja, inclusive crianças, tá? E aí parou. Era uma coisa que envolvia diarreia e aí havia recontaminação, né? Um contaminava o outro, se recontaminava. E uma vez que ele conseguiu parar essa história, o pessoal percebeu, né? E depois até ele foi considerado um homem santo, e aí distorceram tudo. Hoje fazem uma festa de encher a cara em homenagem a ele, só que o objetivo nunca foi encher a cara, foi parar uma doença, né? Então o álcool era muito usado em grandes navegações, só foi possível em grandes navegações por causa da cerveja em barril, porque a água contaminava com o passar do tempo, não chegava lá. Então, por isso que o Timóteo não era para tomar água pura, porque muitas vezes a água era contaminada, e ele tinha saúde frágil, então, mistura com vinho, né? Porque o vinho puro também não dá para ficar tomando direto, e a pessoa vai se embriagar. Então veja que Paulo, ele fala, não enche a cara. Mas ei, Timóteo, tá meio doente? Mistura água com vinho, tá vendo? João, capítulo 2, né, versos 1 a 11, as bodas de Caná. Jesus fez vinho. Eu não bebo, mas
pudesse eu tomar o vinho que Jesus fez lá, né? Aí vem o pessoal chato. Não, ele não fez vinho, ele fez suco de uva. A Bíblia fala que é vinho. E existem palavras em grego para suco de uva, para mosto, que é uma fase da fermentação, tá? E para vinho. E a palavra ali é vinho. E Jesus usou vinho na ceia. Ele tomou vinho nos seus. E a igreja usava vinho, tanto que em Corinto o pessoal ia para a ceia para encher a cara com vinho da ceia. Então era vinho mesmo, tá? Aí o pessoal que gosta de fazer regra para os outros aí vem com um monte de história. Eu respeito quem tem problema com alcoolismo. Eu respeito isso, tá? Então, realmente a pessoa que tem problema com álcool não pode beber e pronto, acabou. Então não beba, mas não vem tentar impor o seu problema sobre mim. Por que eu não bebo? Porque eu tô velho, gente, cabelo branco, tem que cuidar da carcaça, né? E há alguns anos eu tomei a decisão, eu já parei de beber, eu já fiquei anos da minha vida sem beber, nada, né? Nunca fui dado ao alcoolismo e resolvi de novo cortar o álcool porque, apesar de eu apreciar muito o sabor de algumas bebidas, eu sei que o álcool, né, o álcool etílico, ele tem efeitos sobre a fisiologia do organismo, que ele envelhece, ele reduz disponibilidade de oxigênio, né? E eu já tenho cara de ser mais velho do que eu sou, então, bom cuidar um pouquinho mais da carcaça, eu resolvi parar. Não sei se eu vou manter sem beber pro resto da vida, talvez, né? Mas não é por nenhuma lei moral. E não tem nada contra, tá? Não tem nada contra bebida alcoólica, eu tenho contra a embriaguez, porque é isso que a Bíblia me ensina, tá? Que a gente tem que andar em sobriedade, sempre. Então é essa a questão. E droga? Bom, droga aí juntou tudo de ruim, né? Porque ela destrói a sua saúde, o seu organismo, ela provoca um estado de torpor, semelhante à embriaguez, então tira o ser humano do seu normal, ela vicia, né? Então isso é tudo de ruim. Não tem dúvida, né? Tem grupos religiosos aí que até usam drogas para induzir estados alterados de consciência. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, tá bom? E até tem uma discussão interessantíssima, né? Tem uma expressão do Novo Testamento que é traduzida como feitiçaria, que é farmaqueia. Farmaqueia é o uso de fármacos, que lá era associado com feitiçaria, porque o pessoal se drogava para ficar em estados alterados e fazer feitiçaria. Então, olha que interessante, né? A feitiçaria das antigas lá era a base de droga. Farmaqueia. Então, gente, não tem dúvida, tá? Cigarro faz mal para sua saúde, álcool faz mal para sua saúde em qualquer dose, mas o grande problema do álcool é a embriaguez, tá? Então, entendo. E droga não tem nada de bom, né? Ainda sobre o fumar, né? Tem uma categoria especial aqui que é cachimbo e charuto. Aqui a conversa é outra, tá? Porque cachimbo e charuto a pessoa não traga, então o consumo de fumaça é menor, o dano à saúde, veja que eu disse, o dano tem dano, a saúde é menor, as pessoas não se viciam, tá? E tem toda uma questão da degustação, a pessoa quem fuma cachimbo e charuto faz isso para degustar, um lance de paladar, tá? É como quem toma vinho, né? Que é o paladar. Então, e já quem fuma cigarro é vício, né? A pessoa fica ali, acende um cigarro no outro e tal. Você não vê viciado em cachimbo e viciado em charuto. E, aliás, é muito doido na história da teologia. Teve até uma fase, né, dentro da teologia que se dizia que o bom cristão, que ele necessariamente fumava cachimbo, porque era o tempo que a pessoa parava para orar e tal. Isso aí é assunto para outro vídeo desse, tá? Então, com isso eu fecho aqui essa série de perguntas e respostas. Espero ter ajudado você. E se ficou dúvida ainda nos temas, seja você que fez a pergunta ou outra pessoa que está vendo o vídeo, mande aí as perguntas e, sendo o assunto curtinho, eu respondo no comentário. Se for coisa que tem que fazer um vídeo, eu faço mais um vídeo e procuro lhe atender. De qualquer maneira, fica aqui meu conselho: se você fuma, para de fumar. Se você bebe, não se embriaga. Se você usa drogas, procure tratamento e que Deus cure e salve você. Muito obrigado pela sua atenção. Volte na próxima, mande suas perguntas e vamos aqui na nossa sequência semanal agora, porque o nosso negócio aqui é estudar a Bíblia. Até lá!